Olá, amigo do CMTO News, sou o professor César Augusto, estou aqui no Centro de Mídias para mais um podcast. O tema que nós vamos discutir hoje é literatura brasileira tocantinense. Vamos tratar sobre a formação literária, a formação do Tocantins e como isso se relaciona com a nossa literatura aqui do Tocantins. Esse podcast ele é disponibilizado no canal no YouTube, História em Conexão, também no Instagram, CMTO News, e divulgado pela TV Assembleia, TV Palmas. Quanto a você, seja nosso parceiro, seja nosso seguidor. Até daqui a pouco. Estamos de volta, beleza? Tudo bem? Antônio Tudo bem, Egno. boa tarde, uma satisfação estar aqui com você. César Augusto, prefere César Augusto ou César Augusto? Olha, eu prefiro César Augusto. César Augusto. Não, mas o mais econômico é o César, né? Então, uma satisfação estar aqui no seu podcast. Sei que seu podcast é acompanhado pelo público de Palmas, é acompanhado também pelos alunos, pelos estudantes. Então, é uma satisfação, uma oportunidade de poder falar sobre a nossa literatura brasileira tocantinense. Que bacana. Eu agradeço também o teu aceite, né, em participar do nosso podcast. É um trabalho que já tem alguns anos e a gente sempre leva para o público história, temas históricos e literários. Eu, como tenho pós-graduação em letras, estou fazendo de novo, né, em estudos literários, eu tenho essa relação com a literatura. Mas o DNA da história é muito forte, viu, professor? Então, e nós vamos falar hoje aqui sobre isso mesmo, essa relação da literatura e a história. É um dos pontos que nós gostaríamos de abordar nesse nosso bate-papo aqui hoje. Antes de começar nosso bate-papo, vamos aqui você se apresentar para o nosso público. Onde é nascimento, formação, tema de estudo, para a gente começar. Bem, o meu nome é Antônio Egno, eu sou professor de teoria literária, literatura comparada e literatura brasileira e literatura tocantinense, aqui no curso de letras da Universidade Federal do Tocantins. Eu sou tocantinense, eu nasci em Bandeirantes do Tocantins, ali em 74. Tive um período no Pará, depois fiz meus estudos em Goiânia, mas estou de volta ao meu estado desde 2011, quando então passei no concurso na Universidade Federal do Tocantins. E desde então estamos em Porto Nacional, trabalhando e estudando essa literatura. Então você tem um passeio no Pará. Sim. Mas você cursou a tua graduação e pós-graduação em Goiás. Em Goiânia. Goiânia. Isso, Goiás, Goiânia, Universidade Federal de Goiás, onde eu fiz todos os meus estudos, graduação e pós-graduação. Que bacana. E por que letras? O que te levou a você estudar letras? Pois Cursar letras, né? Na verdade, eu acho que eu fui assim, meio que escolhido, né, pela literatura. Meu pai era um maranhense que adorava contar, declamar literatura de cordel, quando a gente era criança, ali quando a gente morava no Pará, e ali veio a paixão pela literatura. Então, quando, nos anos 90, eu decidi que eu queria fazer um curso superior, eu já tinha decidido que eu queria fazer letras. Eu tinha um sonho de ser escritor, e a gente tem aquela ilusão, né, de que para ser escritor seria bom ou necessário fazer letras. E aí eu fui parar no curso de letras por causa disso. Que bom. Então, para nós entrarmos no nosso assunto aqui, literatura brasileira tocantinense, o que levou você a definir, né, delimitar teu objeto em literatura brasileira tocantinense? Por que você fez questão de acrescentar o brasileira antes do tocantinense? E qual é a relação dessa literatura regional com as outras regiões do Brasil? Opa, é uma pergunta muito interessante. Vou precisar tocar em alguns outros pontos antes. Primeiro, eu queria dizer que há várias crises, né, que envolvem a literatura tocantinense. A crise da visibilidade, então é uma literatura que, de certa forma, ainda está invisibilizada, a gente não vê ela por aí, não ouve falar dela através de lançamentos, autógrafos, livros, sites. Tem uma crise de reconhecimento, então a gente não ganha muitos prêmios literários nacionais, por exemplo. Tem uma crise de materialidade, a gente tem pouco acesso a muitos dos mais importantes livros da literatura tocantinense, mas a crise mais importante que me levou, e aí respondendo a tua pergunta, a estudar a literatura tocantinense, a propor uma pesquisa com esse nome, Literatura Brasileira Tocantinense, é que nós temos uma crise maior que é a mãe de todas as outras crises,
que essa literatura enfrenta, que é uma crise de identidade. A nossa literatura é uma literatura que passa por uma crise de identidade. Essa crise ela pode ser percebida, por exemplo, a dificuldade que a gente tem de encontrar um nome para dar para a nossa literatura. Se você der uma olhada rápida, uma pesquisada na internet, em trabalhos acadêmicos, você vai ver essa dificuldade. Então vai aparecer, por exemplo, a expressão manifestações literárias no Tocantins, literatura a partir do Tocantins, literatura no Tocantins, aparece literatura do Tocantins, produção literária do Tocantins, literatura produzida no Tocantins. Então você percebe que há um medo de dizer literatura tocantinense. E aí eu fui olhar e observar isso e eu percebi que realmente a gente está com uma dificuldade de dar nome a essa literatura. E isso gera uma crise cada vez maior, porque se você não tem uma identidade ou se você não tem um referencial, cada vez mais aquela invisibilidade e aquelas outras crises que a gente falou só tendem a aumentar. Isso me faz lembrar, sabe do quê? De um episódio da Odisseia de Homero, não sei se você está lembrado, o episódio do gigante Polifemo. Sim. Quando Ulisses chega ali naquela ilha dos Ciclopes, e o Ulisses se apresenta muito, né, engenhosamente para o gigante, se apresenta como se chamando ninguém. Ninguém, exato. E aí há um episódio ali em que ele fica preso dentro da gruta do Ciclope, e aí para ele sair dali ele precisa cegar o Ciclope. Ele cega o único olho que o Ciclope tem, e aí o Ciclope começa a gritar por socorro, por ajuda, e os irmãos dele vêm em socorro. E aí, o que estão fazendo com você? Quem que está te causando mal? E ele começa a dizer, ninguém está fazendo nada comigo, ninguém está me ferindo, ninguém me cegou. Ah, então se ninguém te cegou, então não está acontecendo nada, não precisa a gente te ajudar. Então eu pego essa analogia para a gente falar um pouco dessa invisibilidade e dessa dificuldade de dar um nome para a nossa literatura. Então, se você não consegue dizer quem você é, e se você não consegue convencer as pessoas sobre como que elas devem vir em teu socorro, te ajudar ou te auxiliar, o problema maior já está aí. Então, eu percebo que essa dificuldade de nomear a nossa literatura é o sintoma dessa crise de identidade. E aí eu fui em busca, então, da razão dessa crise de identidade. Eu fui pesquisar junto com colegas, professor Odi da Universidade Estadual do Tocantins é um colega de pesquisas, e a gente chegou à conclusão de que... Eu acho que eu sei o que você está falando. O Odi, né? Conhece? Odi Alexander. Exatamente. A nossa crise de identidade, ela vem de uma crise de uma anomia, né? Tem lá aquele sociólogo que fala que quando você rompe com a identidade anterior que você tinha, você pode entrar num estágio ali em que você não consegue definir muito bem quem você é, e isso gera uma crise de identidade, uma crise de valores. Então, o que eu percebi estudando a história do Tocantins? Que quando nós rompemos com o nosso passado goiano, lembra que para a gente fazer emancipação política, aquele processo histórico, né, longo, de vários momentos, até a gente finalmente conseguir a nossa identidade política, a nossa autonomia, a gente acabou precisando romper com Goiás. Só que quando a gente rompeu com Goiás, a gente rompeu com o nosso passado cultural, a gente rompeu com toda aquela história que a gente tinha antes de 88, e a gente não conseguiu colocar nada no lugar suficientemente significativo para ter um nome, uma identidade e uma nova literatura. Então a gente rompeu com os escritores goianos, rompemos com o nosso passado goiano, mas ainda não conseguimos colocar no lugar valores, raízes, assuntos, obras, temas que nos façam olhar e dizer, isso aqui é a nossa literatura, é a literatura tocantinense. Você tocou num ponto que eu sempre me questiono. E quando falo em Tocantins, a gente se remete a Goiás. E na história, quando eu estava cursando história, sempre nos seminários, a gente falava assim, história regional. Mas realmente tem algo estranho aí, porque ninguém fala história tocantinense, né? Você fala história regional, usa vários eufemismos para não falar Tocantins. Uma dificuldade de dizer literatura tocantinense, né? A partir de, literatura literatura feita no. Então a gente percebe que está com essa dificuldade de se assumir enquanto literatura tocantinense. Aí é curioso isso. Por quê? Agora eu aproveito e eu faço uma pergunta que talvez nem esteja no roteiro, mas no nosso diálogo aqui.
Até que ponto Tocantins se desvencilhou realmente de Goiás? Pois é, somente quando está na história do Tocantins, no meu mestrado, eu fiz uma dissertação sobre Saint-Hilaire. Quando eu estava na graduação, eu falei um pouquinho do Rio Tocantins, do sertão goiano, mas o recorte temporal era só Goiás. Então, continue aí. Até que ponto mesmo houve essa independência, essa... Pois é, o que eu proponho é justamente esse resgate e esse retorno a Goiás, porque eu acredito que esse rompimento que a gente fez em 88 com o nosso passado goiano, ele foi extremo, ele foi além do que era necessário. Era necessária a emancipação, era necessária essa conquista administrativa, política, criar esse 27º estado da federação, que foi o Tocantins, por causa dessas lutas históricas, né? Por reconhecimento, por recursos, para ter realmente uma atenção para essa população e esse território. Mas não era necessário haver essa emancipação, essa ruptura tão drástica em termos culturais, simbólicos, em termos literários. A gente poderia ter aproveitado e reconhecido que nós tínhamos séculos de história nesse território antes da criação do Tocantins enquanto 27ª unidade da federação. Então, eu proponho, inclusive, o contrário, que a gente mude aquele slogan, né, que tornou possível a emancipação, que dizia o tocantinense não é goiano. Mas em termos culturais, em termos simbólicos, literários, o Tocantins já foi Goiás. Já foi Goiás. Já foi Goiás, e foi Goiás durante muitos séculos. Então, nós não poderíamos ou não precisaríamos romper definitivamente com esse passado goiano, porque, só para você ter uma ideia, boa parte dos nossos melhores livros, das nossas melhores produções literárias, foram feitas no período anterior a 1988. E aí, eles são literatura goiana ou tocantinense? Eu chamo isso de literatura comum. Eu e o meu colega Odi estamos chamando isso de literatura comum. Literatura comum seria toda aquela produção literária no período anterior a 1988, e que se deu nesse território que era então Goiás. Isso é uma literatura que pertence... É esperto, né? Colocar um... Por exemplo, se nós pegarmos um grande romancista como Bernardo Ellis. Bernardo Ellis, ele é goiano. Então, ele é goiano, de mas... Alfred Tonet, a Inocência, parece? Sim, o Tonet também, eu chamaria isso de literatura comum, eu chamaria isso de literatura tocantinense, porque é uma literatura que foi feita a partir de um território comum, de um território que hoje é o Tocantins, mas já foi Goiás. Comum, né? Aí é o norte goiano com o Tocantins, né? Nesse sentido. Sim, o norte de Goiás e que hoje é conhecido agora, como Tocantins. Uma literatura do século de 88 para trás, que foi no ponto geográfico mais do sul de Goiás, ela seria literatura comum? Eu chamo de literatura comum porque nós já fizemos parte dos mesmos debates, das mesmas discussões. É o mesmo rio, né, que nasce lá em Goiás, mas que atravessa o que é hoje o território do Tocantins e vai até o oceano. Então, era em torno desse rio, em torno desse território, que eram feitas as demandas, as respostas que os escritores, que os homens de ideias escrevem e pensam a partir dessas demandas. Você usa então, o rio como um fator de identidade, né? O rio é um fator de identidade. E esse rio ele foi pensado também naquele período. Esse rio foi pensado desde o século XVI. Então, por que não aproveitar essas obras, esses poemas, esses contos, causos e crônicas que foram feitas a partir desse lugar ou como resposta para esse lugar? Então, é isso que eu estou chamando de literatura comum e é isso que eu chamo de literatura brasileira tocantinense. Por que o brasileira? Porque antes de sermos a 27ª federação, o Tocantins, o território já existia. Essas obras já estavam sendo escritas aí. E era uma língua brasileira, um território brasileiro, eram demandas do Brasil. Então, por isso que eu chamo de literatura brasileira. Eu vou ser provocativo aqui com você. Por favor. Os historiadores ou literatos, né, professor de literatura goianos, eles concordariam com esse termo que você usa? Eu acho que eles poderiam ter um certo ciúme, mas eu responderia dizendo o seguinte: o fato de um escritor goiano até bom eu fazer também essa ser invocado como um escritor tocantinense... É até bom fazer essa provocação, porque provavelmente alguém que possa assistir possa pensar isso. Sim, não vai diminuir a goianicidade do escritor, ele também ser reconhecido como escritor tocantinense. Porque a coisa funciona mais ou menos assim, só para você ter uma ideia. O maior romancista de Goiás
até meados dos anos 80, ele é nascido em Porto Nacional, Tocantins. O maior romancista goiano é É tocantinense. tocantinense. Ana Braga, uma das maiores escritoras de Goiás, uma das fundadoras de algumas das academias goianas de letras, ela é de Peixe, do Tocantins. Então você Cora percebe Coralina que seria o quê? Cora Coralina é só goiana mesmo, Só né? goiana. Só goiana. Mas nós temos muitos escritores que transitam, porque eles ou são nascidos no território do hoje Tocantins, mas que fizeram literatura em Goiânia, fizeram literatura lá na porção sul do estado, ou vice-versa, né? Você tem também escritores que eles nasceram naquela porção, mas que depois acabaram escrevendo ou pensando sobre Goiás. Volto de novo ao caso de Bernardo Ellis. Bernardo Ellis, o melhor romance de Bernardo Ellis é sobre o Arraial do Douro, é sobre Dianópolis, é sobre os barulhos do Douro, é sobre aquele massacre, né, dos 8 que aconteceu em Dianópolis. Então, o romance se passa todo em Dianópolis. Como um romance que se passa todo em Dianópolis pode não ser tocantinense, mas foi escrito por Bernardo Ellis, que é um escritor reconhecidamente goiano. Então, é isso que eu chamo de literatura comum, e é por isso que eu digo que tem que ser chamada de literatura brasileira tocantinense, porque ela tem contribuição de Saint-Hilaire, que estava falando sobre uma região que era do Brasil ainda. Nós temos autores que são goianos, mas que estão falando de um território que hoje é tocantinense. Eu acho que esse termo brasileira tem várias vantagens. Além de a gente fugir dessa coisa tupiniquim, bairrista, que é a coisa do regionalismo, que já está até de certo modo ultrapassado, ao colocar brasileiro, a gente permite que escritores e que textos dos mais variados gêneros de diferentes momentos desse território possam também ser lidos como literatura tocantinense. E voltando àquela tua pergunta, o fato de ser chamado de tocantinense não vai diminuir esse escritor, a gente não vai roubar esse escritor para cá. O escritor continua sendo de onde ele continua sendo lido e amado lá onde ele é, mas ele passa também a ter uma possibilidade a mais. Então, por exemplo, por que não dizer que o romance que José de Alencar escreveu em 1874 e que se passa no Tocantins possa ser chamado também de um romance tocantinense? Ele não vai deixar de ser o romance de José de Alencar, que aliás nem é chamado de literatura cearense, é chamado de literatura brasileira. Essa é outra pergunta, outra provocação que quero te fazer, Sim. que provavelmente algum espectador possa também pensar assim. O conceito regional para a história regional, para a literatura regional, não é também um pouco pejorativo? Uma vez que quando você se depara com o livro de história, todos os acontecimentos que ocorrem no eixo Rio-São Paulo está lá, História do Brasil. Eu falo da história, você da literatura, eu acredito que é a mesma ótica. Toda a literatura que é escrita no eixo Rio-São Paulo é história do Brasil. Saiu do eixo Rio-São Paulo, vira regional. Exatamente. Como é que você sairia dessa implicação aí? É uma questão histórica que o Sudeste determina o que é literatura, né? Então, o que é literatura brasileira e o que é literatura tocantinense? Essa proposta terminológica é também uma tentativa de romper com esse exclusivismo do Sudeste de determinar o que é literatura brasileira. Então, literatura brasileira é aquilo que é lido por todos os brasileiros. Mas só que a gente passou a chamar de literatura brasileira tudo que é feito ali no Sul-Sudeste, pelas grandes editoras, pelos nomes já consagrados. Saiu dali, a gente já começa a colocar um adjetivo diminutivo e até de certa forma pejorativo, dizer, é literatura sulina, literatura cearense, literatura nordestina, paraense, nordestina. E os qualificativos, ao invés de darem qualidade, eles servem, na verdade, para dizer não é literatura brasileira e, portanto, não merece o mesmo respeito, a mesma apreciação. Eu vou lançar outra questão provocativa. É que, primeiro, tem aquele papo, aquela linha que a gente já conhece bem, né? Questão de geopolítica, que domina as regiões menores e tal. Por exemplo, Shakespeare é Shakespeare porque é europeu. Se não fosse europeu, não seria Shakespeare. Esse discurso que o senhor já conhece. Sim. Então, assim, o mesmo enfoque, a mesma abordagem é jogada para cá também. Machado de Assis só foi um bom escritor porque ele se deparou com uma boa influência e ele era da capital do Brasil.
Por isso que ele deu esse destaque. Eu acredito que, de certa forma, a questão, a geografia onde você está inserido, devido a vários fatores econômicos, políticos, é indubitável que te dê uma referência maior. Isso aí, as coisas estão aí, né? Eu acredito que simplesmente são assim. É claro que vão perder tempo, porque ele só é famoso porque ele jogou no Barcelona, por exemplo. Não, mas ele está lá porque ele é qualidade. Não vai ter, né? Então, assim, existe uma qualidade também em autores que vêm de uma região política de alta influência. É um fato. O outro fato é o seguinte: não seria literatura brasileira porque teve um alcance, o poder da literatura, a influência, o poder que essa literatura exerce no imaginário, ela teve um alcance maior do que um autor maranhense, tocantinense, por exemplo? Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Eu entendi, só Tá. que essa coisa ela pode ser meio que, a gente chama isso de tautologia, né? A coisa fica girando em torno de si mesma, e aí parece que a explicação e o motivo acabam, né, se retroalimentando. Então, eu poderia responder isso de uma outra maneira. O que é literatura? Né? O que define literatura e o que define valor da literatura? A literatura brasileira tocantinense, ela não pode ser pensada e definida da mesma forma que você pensa e define literaturas que já conquistaram uma representatividade maior, histórica, social, cultural e até por fatores econômicos. Então, é um Estado recente, não um Estado, né, mas uma federação ou unidade federativa relativamente recente, o território está aqui há, né, milhares de anos, e esse povo já existe há milhares de anos, mas essa literatura precisa ser pensada a partir dessa realidade específica. Então, eu não posso pensar a literatura tocantinense com o mesmo rigor ou com os parâmetros que se pensa, por exemplo, a literatura do Sul e do Sudeste, por essas razões que a gente está colocando aqui. Então, por exemplo, eu percebi que nós nunca vamos realmente estudar a literatura tocantinense e conseguir uma representatividade para essa literatura se a gente pensar ela como, por exemplo, o mesmo padrão que os grandes críticos pensam a literatura do Sul e Sudeste. Então, eu percebi que a gente não pode usar, por exemplo, Augusto, o critério de 1988 para definir literatura tocantinense. Porque se você usar esse critério, você só tem 30 e poucos anos. Você só pode trabalhar com os textos e com os autores desses 30 e poucos anos. E fica muito pouco, fica praticamente impossível você possuir uma literatura tocantinense. Por que eu chamo ela de brasileira? Porque eu recuo ela naquele período brasileiro, antes da criação do Tocantins, e aí você pode ter muitos escritores e muitas obras, e você pode ter muita coisa boa que foi produzida antes de 88. Então, pensar a literatura brasileira tocantinense, a gente não pode usar o critério de 88 para cá. A gente tem que pensar o espaço, o território tocantinense. Então, o que é a literatura brasileira tocantinense? É tudo que foi escrito sobre esse espaço, por pessoas que ocupavam esse espaço, por pessoas que nasceram ou não, ou que falaram sobre esse espaço tocantinense, e aí a gente pode recuar até 1500. Percebe? Se eu pegar só de 88 para cá, eu fico com meia dúzia de autores ou de textos, sem representatividade ou sem reconhecimento. Mas para que eu possa ter uma literatura e poder falar sobre essa literatura e robustecer essa literatura, se eu usar o critério do espaço, do território, eu posso recuar até 1500. Eu posso, por exemplo, considerar que os mapas, as cartas, os diários, os relatórios que foram produzidos sobre esse espaço tocantinense desde 1500 é literatura que pode ser lida como literatura tocantinense. O que você trouxe agora, você vai trazer um debate interessante, porque quando eu estava pesquisando, eu vi que já existe um discurso, uma tese, sei lá o que fala, que a literatura brasileira tem sua gênese em 88 para cá. Então eu encontrei sites que apontam, né? Depois a literatura tocantinense, você diz. Alguns autores que para mim são totalmente desconhecidos, e eu não quis colocar no slide, mas eu tirei alguma coisa. De autores que estão tão vivos ainda, né? Que fizeram suas obras em 90, em 2000 agora. E assim, quando eu pesquisei um site e outro, estava lá, literatura tocantinense,
surge na divisão do Tocantins com Goiás. Então, você está... assim, eu acho importante que seja divulgada essa tese, Sim. porque vai ficar predominando essa que eu encontrei. Sim, aí a gente volta naquela ideia da crise. Se a gente quiser manter que o conceito de literatura tocantinense é um marco temporal e esse marco é 88 para cá, a gente não consegue ter uma literatura. A gente não consegue porque a gente está patinando há mais de 30 anos e a gente não conseguiu produzir ainda uma identidade. Como é que eu provo isso? Qual é o nosso grande prêmio literário que um romance, por exemplo, tocantinense ganhou, produzido depois de 88? Mas eles estão forçando... Quem é o né? grande autor tocantinense hoje que é reconhecido nacional e internacionalmente? Quais são os nossos concursos literários? Quais são as nossas editoras? Quantos blogs, quantos sites nós temos sobre literatura tocantinense? Muito pouco, quase zero. Muito pouco. Então, quase zero. há uma crise na literatura tocantinense e essa crise, de alguma forma, de alguma maneira, tem a ver com o nosso conceito de literatura e isso, por sua vez, tem a ver com a ideia de que a gente nasceu em 88. Nós não nascemos em 88. O que nasce é uma unidade federativa, é uma muito bem-vinda emancipação política necessária para a criação de Palmas, necessária para essa 27ª unidade da federação, mas os povos indígenas estavam aqui há séculos, há milênios, esse território está aqui há milênios, o sertanejo, o caboclo, o homem do interior do Tocantins, esse aqui já estava aqui há séculos e já existia histórias, anedotas, música, conversas. Os viajantes já passavam aqui, já escreviam sobre esse povo, então esse povo já existia. Quando Lísias Ribeiro veio aqui em 1931, ele atravessou o território do Tocantins, que depois ele vai produzir em 1935 um texto que vai ser publicado depois. O Tocantins já estava aqui, já era um Tocantins pujante. Então, estabelecer o limite de 88 para cá é continuar com essa crise. Mas, como eu disse, se você recuar no tempo, aí você tem, por exemplo, Eli Brasiliense, publicando em 1949, o nosso maior romance. Então, o nosso maior romance é antes de 88. Se eu disser que literatura tocantinense é de 88 para cá, eu já perco de cara o nosso maior romancista, que é Eli Brasiliense, que escreveu o Pium em 1949. Então, percebe que o marco temporal de 88 ele é complicado. Não dá para trabalhar com ele. É praticamente impossível você falar de literatura sem falar de história, né? Exatamente. É curioso isso aqui. Às vezes o aluno, professor, o que tem a ver língua portuguesa, literatura com história? Aqui, né, para você ver, é praticamente impossível. É uma coisa que está junto com a outra. A questão, para falar em literatura, é falar da identidade, falar de nós mesmos, né, falar da nossa cultura. E essa questão de Goiás e Tocantins, como você disse, em 88 para cá, politicamente, houve uma outra unidade federativa. Porém, a questão sobre o que é o tocantinense, quando você, que nem Todorov, né? Quando você só percebe que você é você quando você se depara com o outro. Então, o Tocantins, existe essa polêmica, ele é um pouco de Goiás ainda. Então, assim, estamos na região norte, existe essa discussão por uma questões de verba, questões econômicas. Aí a geografia ela é utilizada politicamente, porque nós temos ainda vestígios da literatura, da natureza, da floresta amazônica. Então, assim, você percebe que, por intenções políticas, conceito de história, de literatura, de geografia, são manipuladas para um lado ou para o outro. Eu vejo que nós temos muito do Centro-Oeste, embora tenhamos aspectos do Norte. Aí eu lembro de um professor de geografia na faculdade que disse que ele era de geografia, formado em geografia. Ele falou que por questão de verba, o governo da época colocou o Tocantins como norte. Mas nesse bate-papo, até os 30 minutos, a gente está fazendo muita menção de Goiás. Olá, amigo do Cemitério News, que nos acompanhou aqui nesse bloco 1 até o presente. Nosso podcast é colocado no História em Conexão. Siga nossas redes sociais, História em Conexão no YouTube, Cemitério News Instagram. E agradecemos aqui a equipe da TV Assembleia que transmite, que divulga o nosso trabalho. O podcast que nós estamos
tratando aqui é sobre a literatura brasileira tocantinense. Quanto a você, curta, compartilhe, esteja conosco e venha para o bloco 2. Estamos de volta. Tudo bem, professor? Tudo bem. Professor Egno, quem esteve conosco no bloco 1, Antônio Egno é professor da UFT, Teoria Literária, Literatura Comparada, e está falando aqui sobre literatura brasileira tocantinense. Até esse momento nós estamos aqui nas polêmicas, né, professor? Nas polêmicas do conceito, né? Preparando o terreno, porque não é possível a gente fazer essa literatura se a gente não definir conceitos. Aí entra o papel da teoria, o papel da historiografia, o papel da literatura comparada é fornecer os conceitos para que os críticos, para que as pessoas, os professores que dão aula lá na sala de aula, possam, então, ter com que trabalhar. Então, eu, o Odi, professor Lia Testa, professor Rubens, da Unitins e vários outros colegas do meio acadêmico, estamos justamente fazendo esse esforço de produzir conceitos, de produzir ferramentas, instrumentos para ajudar a chegar lá na ponta quem trabalha com a literatura na sala de aula, para que a gente possa produzir esses conceitos para pensar na literatura tocantinense. A gente pode, futuros podcasts, falar sobre esse assunto, convidar novos colegas né? Também para a gente ampliar esse debate. Precisa ser divulgado porque está predominando o primeiro, né? Que em 88 a mágica aconteceu. Então vamos aqui, né? A primeira parte foi mais conceitual. Vamos falar um pouco dos autores, das contribuições. Sim, desenvolvendo essa proposta de literatura brasileira tocantinense, como recuando, né? No tempo, a gente usando o espaço tocantinense como critério, ou seja, literatura tocantinense é tudo aquilo que foi escrito e falado sobre esse território, sobre esse espaço, desde sempre. E a gente pode, então, portanto, recuar até século XVI. Então, se nós disséssemos ali que na época colonial, que vai de 1500 até mais ou menos 1591, nós temos a produção, só para você ter uma ideia, em 1510... Pedro Marti Angleria escreveu em latim o seu Orbe Novo, no qual ele reconstitui uma entrevista que ele fez com Vicente Pinzón, o explorador espanhol que teria estado aqui no Brasil antes de Pedro Álvares Cabral, 2 meses antes. Rapaz. E a descrição que o Angleria faz em Orbe Novo é de que o Pinzón teria adentrado um rio, um grande rio de águas doces, e tudo indica que esse rio seria o rio Tocantins, desaguando lá no oceano. Depois o pessoal vai dizer que acha que é o Amazonas, mas eu fui pesquisar isso a fundo e tem grande possibilidade de que o Vicente Pinzón tivesse adentrado no rio Tocantins, que na época não se chamava Tocantins, era chamado ainda de Maranhão. Então, olha só, nós teríamos a possibilidade de ler um texto de 1510 como sendo a primeira referência na literatura ao rio Tocantins. E aí, avançando um pouco mais, em 1552, nós temos as Décadas da Ásia, de João de Barros. O João de Barros foi aquela alta figura ali do Reino de Portugal que teve o privilégio de herdar essas terras que depois vão ser o Maranhão, o Pará e o Tocantins também. E ele não pôde vir, ele enviou uma comitiva para tomar posse desse território, dessa capitania que ele herdou. Eles não conseguiram tomar posse do território, os indígenas fizeram resistência, houve naufrágio e tudo mais, mas Décadas da Ásia é a primeira descrição de uma tentativa de colonizar o espaço tocantinense. Olha só, isso lá em 1552. Aí avançando para o que eu chamo de época bandeirante, que vai de 1592 a 1724, nós temos, por exemplo, em 1617, o francês Jean Moquet publicando o relato das suas viagens, que ele chama de Viagens, aqui o título em português, Viagens à África, à Ásia, Índias Orientais e Ocidentais. E ele vai fazer vários registros de representação desses povos, e alguns desses povos são povos tocantinenses, povos desse território já. E avançando um pouco mais no tempo, em 1720, nós temos ali a provisão do governador de Ouro de São Paulo, autorizando o seu Bartolomeu Bueno da Silva, né, a adentrar o território que então pertencia a São Paulo, que ele vai chegar nas chamadas Minas dos Goiás, depois vai criar Goiás. Esse documento é importante para nós tocantinenses lermos, mesmo que é a fundação de Goiás, mas o Tocantins vai surgir do território goiano.
Então, é necessário a gente levar isso para as crianças, para a escola, é necessário conhecer textos como esse. Avançando para o que eu chamo de época capitanial, de 1725 a 1822, em 1806, o Joaquim Teotônio Segurado escreveu a Memória Econômica e Política sobre o Comércio Ativo da Capitania de Goiás. E aí ele vai descrever o território tocantinense, que era o norte de Goiás. Em 1816, o Saint-Hilaire, que você já mencionou, ele faz uma viagem à província de Goiás e ele faz a primeira descrição, digamos, mais sociológica, com uma pegada mais literária, porque o cara era um gênio, né? O Saint-Hilaire era muito bom, e ele descreve o sertão do Tocantins. Então, é inevitável que nós que queiramos conhecer literatura tocantinense, que leiamos Saint-Hilaire como uma literatura que fala sobre esse homem, que hoje nós chamamos de tocantinense, mas que já era o ser humano que habitava esse lugar. Vindo mais para próximos de nós, época provincial, ali por volta de 1823 a 1889. Em 1832, Augusto, por exemplo, nós temos a paisagem na viagem ao interior do Brasil, do João Paul, né, que é aquele... Emanuel Paul, não? Emanuel Paul. João Emanuel Paul, ele passa né, por esse território. Exatamente. E agora, na época norte-goiana, de 1890 até 1988, que é o marco temporal ali. Desculpa, nós temos, por exemplo, o John Paul, ele é qual ano mesmo? Tem aí? Ele publicou em 1832 a sua Paisagem na Viagem ao Interior do Brasil. Bacana. Só que antes disso, nós temos muitos outros aventureiros. Eu estou citando aqui só alguns textos mais representativos de cada século, só para mostrar como a literatura tocantinense, compreendido como a literatura brasileira, ou seja, desde o seu período Brasil, antes da divisão territorial, a gente pode ter clássicos de relatos, cartas, diários, como esses, né? Que podem ser lidos como literatura tocantinense, uma vez que representa esse território, o homem, né, a vida que acontecia aqui nesse lugar, nesse território. Em 1832, então, o João Paul, e aí, antes de 88... Eu estou lendo esse livro do Dupont. Sim, nós temos, por exemplo, em 1930, o Roteiro do Tocantins, do Lísias Rodrigues. Então, quer dizer... Muito bom esse livro. Como é que a gente cita pode dizer... o Alighieri, né, que você citou antes. Como que a gente pode dizer que o Lísias Rodrigues não é literatura tocantinense, sendo que o nome de Tocantins, e isso aqui eu vou falar, talvez muita gente não sabe. O nome de Tocantins, ele veio do rio, que veio da tribo, e, portanto, você só consegue explicar, por exemplo, o nome do Tocantins se você recorrer ao padre Antônio Vieira, que escreveu lá em 1600 e alguma coisa, o primeiro texto em que ele menciona, na Idade Moderna, o nome do Tocantins, explicando que o rio se chama Tocantins por causa de uma tribo que ficava à margem dos Tocantins, do rio Tocantins, e que essa época, inclusive, já havia sido dizimada pelos portugueses. Então, olha só, como é que a gente explica, como é que a gente não tem na literatura a explicação do nosso próprio nome? Lembra lá da metáfora ou da analogia do ciclope? Então, como é que eu vou explicar para a criança por que a gente se chama tocantinense? É por causa de Tocantins. E por que o estado se chama Tocantins? O estado se chama Tocantins por causa de um rio que se chama Tocantins. Mas o rio só se chama Tocantins por causa de uma tribo que se chamava Tribo dos Tocantins. Quem falou sobre essa tribo? Padre Antônio Vieira, escrevendo cartas em 1600 e alguma coisa. Então, essas cartas podem ser lidas como parte da nossa literatura. Então, Padre Antônio Vieira pode ser lido nesse sentido como literatura tocantinense. Eu falava do Lísias Rodrigues. O Lísias Rodrigues inventou o Tocantins em 1930. Mas eu quero falar, ele é uma literatura ou ele seria historiografia tocantinense? Eu estou chamando de literatura. Ele não escreve ficcionalidade, né? Isso, eu estou chamando de literatura esse leque bem amplo de qualquer texto, não importa ele qual gênero literário ele pertença, Você não tá definindo... desde que ele fale sobre esse território. Então eu chamo de literatura brasileira tocantinense qualquer texto de qualquer gênero, desde que tenha o território ou o homem tocantinense como seu foco, como seu tema, como seu assunto. Então o Lísias Rodrigues, em 1930, ele faz uma viagem para estabelecer locais de fazer aeroportos aqui na região norte do Brasil. E ele vem visitar esse território com essa expectativa de estabelecer aeroportos. E aí ele escreve esse roteiro do Tocantins. Até então isso aqui não era Tocantins, isso aqui era norte de Goiás. Portanto, o Lísias inventou o Tocantins, ou pelo menos o nome, ou pelo menos a forma
como se dirigir a essa região, que antes era conhecido meramente como o norte, os nortenses, o norte de Goiás, o norte, o sertão de Goiás. É Lísias que, em 1930, escreve o roteiro do Tocantins. E aí o que era só um rio passa a ser o nome de uma região, passa a ser o nome de um território. Então, como é que eu vou estudar literatura tocantinense sem ler o cara que deu nome ao lugar que a gente mora, que a gente vive? Por isso que é importante para o nosso espectador olhar para além do eixo Rio-São Paulo. Exatamente. Lísias Rodrigues passaria batido se você só se preocupasse com Rio-São Paulo. Exatamente. Lísias Rodrigues escreve de forma magnífica. Exatamente, o Lísias é lindo. É literatura, porque é literatura, não só porque fala do Tocantins, mas é literatura porque escreve bem. Ele escreve assim, como se ele tivesse se reconhecendo no Tocantins. Exatamente. Recentemente eu trabalhei o roteiro do Tocantins em uma disciplina da pós-graduação de letras, em que a gente viu o texto, a gente viu a beleza do texto, e a gente viu também que é um dos primeiros a retratar o sertanejo tocantinense ali em 1930. Então, como não estudar isso? Como não ler obras como essa, se a gente quer realmente conhecer? Tem outro cara também que são vários Toné, né? São uma família, né, que veio. Tem o Alfred, tem o Antônio, Tony Toné, alguma coisa assim. Sim. Alfredo Scragnolo. Esse Alfred, o Alfredo aí, ele também é um Toné também. Porque teve vários, tem um pintor também que pintava paisagens. Esse Alfred, ele percorreu o território norte-goiano. E ele tem um livro chamado A Inocência, alguma coisa assim. Sim, a inocência não é necessariamente sobre isso que eu quero saber, o sertão, não é necessariamente sobre o sertão goiano, que seria hoje o Tocantins, mas se passa numa região muito próxima ali, que é a fronteira do Goiás com o Mato Grosso, e há alusões ao que a gente supõe ser o norte de Goiás, no romance Inocência do Toné, que provavelmente seria, de forma muito implícita mesmo, o Tocantins. Então, assim, e aí depois de 1988 nós temos a divisão territorial. O primeiro romance publicado no novo estado é o Cíntia, né, de Creuza Cruz, uma descoberta do meu colega, o Di Alexandre Rocha da Silva. Foi publicado em 1989. E aí começa, claro, a literatura de 88 para cá. Então, olha, não tem nenhum problema de você chamar de literatura tocantinense tudo que foi produzido antes de 88. É só você especificar que essa literatura tocantinense, enquanto nova unidade da federação, passa a ser produzida de 89 para frente. Mas isso não te impede de ler, de gostar e de apreciar toda essa rica produção literária que foi feita anterior a 1988. Quando você traz essa abordagem, você tem encontrado alguma resistência, algum questionamento? Sim. O conceito de literatura tocantinense, como eu disse, está sendo debatido ainda, está sendo discutido. Além dessa minha proposta, eu até mencionei, existem várias outras propostas, mas eu acredito que essas outras ainda estão com medo de chamar a coisa pelo nome, chamar de literatura tocantinense. Então é literatura a partir do Tocantins, literatura no Tocantins, tem até uma proposta de manifestações literárias, tem até colegas que acham que nós ainda não temos uma literatura. Dentro daquele tripé do Antônio Cândido, que para ter literatura tem que ter... É uma terminologia meio estranha, né? Eu diria que é pessimista e que vai nos levar a quê? Enquanto a gente não decidir que a gente tem uma literatura, a gente não vai ter entusiasmo, a gente não vai estar produzindo, não vão surgir novos escritores. Então, para a gente superar essa crise... Me parece algo bem espiritualista, né? Manifestações literárias, né? Para a gente superar a crise da literatura tocantinense, a gente precisa ter um nome, né? Lembra lá da analogia do ninguém? Enquanto a gente não tiver um nome, enquanto a gente não se assumir... O que vocês estão escrevendo aí? Ninguém, né? Ninguém. Manifestações. São manifestações. Aqui é uma manifestação. Isso, é uma literatura a partir do Tocantins. Assim, é até difícil falar, né? Muito comprido. Então, assim, a gente precisa assumir a identidade, a gente precisa ter clareza do que a gente está chamando de literatura até para o debate público é importante. Exatamente. Um congresso de literatura. Você vai a São Paulo, por exemplo, você vai ter lá o Congresso de Literatura Brasileira. Sim. Aí você vai ter lá estudiosos de Santa Catarina, do Amazonas, do Tocantins. Todos vão apresentar as abordagens, os estudos acadêmicos de suas universidades. Aí lá está você falando, eu vim apresentar um estudo de uma aparição literária, de uma literatura a partir do Tocantins.
fica até estranho. E outra, a proposta... Há inclusive uma proposta de chamar de literatura tocantinense somente aquilo que é feito por quem nasceu no Tocantins, e parece até que depois de 88. Então, olha a restrição, quer dizer, então, tem que ter nascido no Tocantins e tem que ter sido depois de 88 para ser literatura tocantinense. Você percebe como que isso é restritivo e como isso vai nos impedir de ter uma literatura tocantinense? Mas a Miss Tocantins era mineira antigamente, né? Oi? Mas as primeiras Miss tocantinenses não eram nascidas daqui, né? Então, eu estou jogando assim porque para algumas coisas não leva em consideração. Exatamente. Eu sei que eu fui bem... Eu chamo isso de uma amputação muito drástica. Eu fui bem raso aqui, mas... Eu acho que é uma amputação muito drástica você jogar fora o Eli Brasiliense, que é o nosso maior romancista, só porque ele produziu antes de 88. Você jogar fora... vários romances, ou vários poemas, ou causos, ou cantigas de roda. O próprio tudo Lísias, que foi produzido antes de 1988. O Lísias Rodrigues, para a história... na história ele faz parte da historiografia tocantinense, né? Sim, a nossa proposta aqui, Augusto, é o seguinte... de forma literária. A nossa proposta é o seguinte, é deixar bem claro que você não precisa fazer isso. Você pode ter uma literatura tocantinense a partir desse reconhecimento do próprio, do específico do Tocantins a partir de 88, sem necessariamente abrir mão do que foi produzido antes. A gente não vai virar goiano, né? O pessoal acha que tem medo, aí tem um político aí dizendo que quer né, desdividir o Tocantins e voltar antes de 88. Você viu essa polêmica aí, né? Tem um candidato aí falando isso. Tanta polêmica parece que eu Sim, mas a questão... até esqueço. Isso não vai acontecer, não existe nenhum risco da gente perder o nosso valor, a nossa identidade tocantinense, se a gente reconhecer que a gente já foi goiano. Então eu usaria a seguinte proposta. O tocantinense não é goiano, mas já foi goiano. Então não há necessidade de jogar fora o nosso passado goiano. A gente pode recuperar toda essa literatura antes de 88, valorizá-la, estudá-la, incorporar no nosso hall de literatura tocantinense e, ao mesmo tempo, reconhecer que nós somos um estado novo, uma nova federação, e ainda assim ter a nossa autoestima, a nossa valorização e valorizar essa literatura também que é produzida na atualidade, no momento. Por isso que é importante, porque quando você está num debate com outros acadêmicos de outras universidades, ele já tem uma história mais consolidada, uma literatura mais consolidada. Aí quando vai o professor tocantinense, ele, olha, eu não vim falar da literatura tocantinense. Eu estou aqui falando de uma manifestação literária lá no Tocantins. Soa esquisito. Fica meio um sentimento de vira-lata, né? Sim, assim, uma coisa assim, uma baixa autoestima, que eu acho que não tem necessidade. A gente pode encher a boca e dizer literatura tocantinense. Se não quiser dizer literatura brasileira, eu uso literatura brasileira para me referir àquela que é antes de 88. Mas se quiser falar só literatura tocantinense, acho que já é um bom começo. Assumir a sua identidade já é um bom começo para a nossa literatura. Como nós já estamos na reta final, vamos terminar falando sobre a questão da memória, né? A importância da literatura na preservação da memória. Discute um pouquinho sobre esse ponto. Eu acho importante. Exatamente. Não existe memória se você não tiver o resgate do passado. Você precisa ter algo lá, algo a que você se refere, algo do qual você se lembra e que construiu a sua identidade, construiu as suas recordações para que você possa retornar a isso como um ponto de partida. Como um ponto de partida. Então, a literatura ela tem esse papel. A literatura ajuda a construir um passado comum. Eu até escrevi um artigo recentemente que eu digo que falta na literatura tocantinense que os escritores atuais, os contemporâneos, que nós temos bons escritores que estão surgindo na literatura tocantinense, que eles leiam a literatura antes de 88, porque nós temos muita coisa boa produzida no passado. Então, que eles vão ler essa literatura, vão conhecer Lísias, vão conhecer Eli Brasiliense, Mário Risério Leite. Atenção para quem não sabe, houve um romancista em Arraias, em 1955, tá? Nós temos romancistas de Peixe, nós temos romancistas, então existe essa literatura do passado, que os autores contemporâneos do Tocantins leiam os escritores anteriores a 88 para recuperar, leiam Saint-Hilaire,
Leiam Bernardo Ellis, O Paul. né? Leiam Paul, leiam os viajantes franceses que passaram por aqui, os alemães e outros, aí até o Dick, me parece que um americano também passou por aqui. Leiam os relatos de viagem, leiam essas cartas, esses diários escritos no século XVI, XVII, XVIII, XIX, porque isso vai robustecer a imaginação, a criatividade, e disso vai surgir uma literatura tocantinense cada vez mais criativa. Agora e mais vem robusta. uma outra questão também provocativa. Quando você fala que, para você estender, né, ampliar o conceito de literatura tocantinense para antes de 88, você lança a mão de um Luiz Rodrigues, você lança a mão de outros que talvez tecnicamente não sejam obras literárias. Como é que você se sai diante de uma pergunta dessa? Pois é, eu me saio Você dizendo o sai assim, seguinte... desculpa, não é pessoal, assim, como é que é a explicação? É simples, quem tem uma literatura consolidada, uma literatura mais antiga, mais robusta, até em termos econômicos, em termos de representatividade, pode se dar ao luxo de fazer um corte alto e dizer assim, não, literatura para a gente é só os bons romances, os bons poemas, a boa ficção. O Tocantins não pode se dar a esse luxo. Não pode se dar esse luxo por várias questões históricas, questões culturais e questões econômicas. Nós somos um estado de uma relativa novidade no cenário nacional. Então, nós não podemos ter um conceito de literatura muito alto, muito restritivo, porque se a gente tiver esse conceito elitista de literatura, a gente não consegue contemplar a nossa realidade local. Para contemplar a nossa realidade local, a gente não pode ser muito restritivo. Então, literatura é tudo aquilo que envolve o espírito, que é bem escrito, aquilo que fala a nossa alma, aquilo que nos produz imagens, aquilo que serve de inspiração, que serve de tema de debate no WhatsApp, na roda de conversa, na esquina. Tudo isso pode ser literatura, né? O conceito de Antônio Cândido de literatura que ele faz lá em Literatura e Sociedade, que literatura é tudo aquilo que envolve o espírito humano e a linguagem. Se envolve o espírito humano e envolve a linguagem, a elaboração da linguagem, a gente pode considerar como literatura. Então, Bacana. o Tocantins não pode ser muito elitista no conceito de literatura. Literatura é tudo que fala sobre o Tocantins, para o Tocantins, a respeito do Tocantins, do espaço tocantinense, em qualquer época, em qualquer momento, escrito por qualquer pessoa. Carta, diário, mapa, né? Os mapas lá do século XVI. Gente, extraordinário a gente ver como o Tocantins aparece ali, né? E ele não tinha esse nome, mas já aparece nos mapas, em diários de viagem. Tudo isso é literatura tocantinense para mim, pelo menos. Você falando isso, eu vejo que falar que relato de viagem é literatura, você encontra muitas barreiras dentro dos próprios doutores em letras. Sim. Inclusive, para o público que nos assiste, ele é meu professor, meu orientador, né, no doutorado em letras. Satisfação de estar te orientando. Inclusive, vai trabalhar relatos de viagem do século XVI para ver. Você tocou algo legal aí. Exatamente, justamente o que você falou aí, né? Século XVI, século... Então, quando eu estava na dissertação, eu percebi que, às vezes, é um diálogo meio entre surdos, em afirmar que literatura, os relatos dos viajantes naturalistas é uma fonte histórica, mas também é uma literatura. E alguns, não são sensíveis a esse entendimento. Exatamente. E foi muito bom então, que você como falou. eu disse, são vários conceitos de literatura. Na língua portuguesa do Brasil, literatura com L maiúsculo, literatura com L minúsculo, como diz o Antônio Cândido, é um pouco marcado, mas isso não é em toda língua, não. Em muitas línguas é chamado de literatura toda produção do espírito humano que é escrita com bom gosto, com boa escrita, é chamado de literatura. Eu acho que esse conceito é melhor para nós, funciona melhor e nos permite avançar. Se a gente tiver um conceito muito restritivo de literatura, nós vamos ficar aqui mais 30 anos tentando debater. E a gente vai estar daqui 30 anos falando produção feita no Tocantins. Acho que não dá, né? Está na hora de superar esse obstáculo. Supera. Vamos superar isso aí, gente. Existe literatura no Tocantins. E os historiadores também, boa parte, herdeiros do positivismo, não vão gostar desse discurso, né? Porque, paciência. Paciência, com certeza, porque assim, é uma questão da afirmação e negação, né? Porque a literatura é a coisa mais magnífica. Aí você fala, então essa obra histórica também é literatura.
a boa parte, eu sou da história, boa parte dos meus colegas de história se sentem rebaixados quando fala que um texto histórico também é literário. Olha, se isso serve de consolo para os puristas, Augusto, se isso serve de consolo para os puristas, uma vez que a gente tem identidade, que a gente tenha nome, não seja um ninguém, uma vez que a gente tenha autoestima e a gente possa produzir manuais, história da literatura, uma crítica literária tocantinense, uma vez que a gente comece a colocar, a funcionar esse ciclo da literatura tocantinense, daqui 10, 20, 30 anos a gente pode se dar ao luxo de dizer, não, a gente tem tanta coisa boa aqui que a gente só vai chamar de literatura isso aqui, mas acho que não é o momento histórico para a gente ser tão restritivo, é o momento da gente incluir, não da gente excluir. Bacana, bacana demais. Antes de eu encerrar, eu sempre faço com os convidados algumas perguntas, né? Mas a gente já fez no início, né? Você é natural do Tocantins, de qual cidade? Bandeirantes do Tocantins. Bacana demais. E é um prazer também ter você como Tem até professor. uma anedota que eu gosto de contar, tá? Eu contei ela para o prefeito aqui de Palmas. O meu pai teria trabalhado na fazenda de Siqueira Campos, tá? Isso, meus pais contavam essa história desde que eu era criança, mas eles moraram ali em Bandeirantes e o Siqueira Campos, antes de ser Siqueira Campos, deputado, ele foi fazendeiro, ele teve uma serraria. Meu pai teria trabalhado ali na roça, na serraria de Siqueira Campos. Então, sou tocantinense raiz, gente. Qual cidade? Bandeirantes do Tocantins. Legal demais. Na época era Bandeirante do Norte ou Bandeirante de Goiás, alguma Bandeirantes coisa. do Tocantins. Isso, Fica próximo a Colinas, ali no Paraguai. norte do Tocantins, fronteira com o Pará. Bacana demais. Antes das considerações finais, eu sempre falo, olhe para a câmera fechada ali no Egno, para ele dar um beijo, mandar um beijo para a pessoa mais. Aí a digníssima dele veio, né? A digníssima dele está nos bastidores. Mande um abraço, um beijo para sua família aí. Eu mando um abraço, um beijo para minha esposa Cassiane, que veio me apoiar, como sempre, para minha família, e também para todos os leitores de literatura tocantinense. Vamos lá, gente, a literatura tocantinense está aí e vai ser cada vez mais badalada. Vocês podem apostar. Bacana. Eu agradeço a sua presença, professor Antônio Egno, e vamos continuar nas orientações aí, né? Sim, vamos lá para os relatos de viajantes do século XVI. E muitas o leituras. Tocantins já está lá, hein? Não tem esse nome ainda, mas é o Maranhão. Depois você vai provar isso na sua tese. Bacana, gente. Esse é meu professor, meu orientador, quis revelar no final. Pois é, muito obrigado pela sua companhia. Você que nos acompanhou aqui nesse bate-papo sobre história, literatura brasileira e tocantinense. Curta, compartilhe, seja nosso seguidor. Aqui é César Augusto, história para dentro da cabeça. Tchau!